O assunto hoje é muito importante para você que tem a sua aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente e precisa de um pouquinho a mais, né, do salário para que possa te ajudar aí, né, a cuidar de você no dia a dia, tá bom? Então, isso trata-se do adicional de 25% no qual você tem direito. Você deve saber agora como funciona, qual o seu direito e como você pedir esse adicional, tá bom? Olha só, quem tem direito à aposentadoria por invalidez, né, e também o adicional de 25%, certo? A aposentadoria por invalidez será paga aos segurados do INSS que, em virtude de algum acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho ou não, ficarem incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Isso significa que o segurado incapacitado não poderá ser reabilitado ou ter também outra função através da reabilitação profissional, certo? Já que ele não conseguirá exercer nenhuma atividade de trabalho novamente, certo? Então, olha só, para ter direito a essa aposentadoria, será necessário cumprir alguns requisitos que já faz parte do conhecimento de milhares de pessoas, mas tem pessoas que ainda não sabem. Bom, para ter esse direito, é necessário cumprir algumas regras, né, que o INSS exige. Primeiro ponto, cumprir uma carência mínima de 12 meses de contribuição, certo? Estar trabalhando e contribuindo para o INSS, estar em período de graça ou estar recebendo algum benefício previdenciário, exceto auxílio acidente, no momento da sua incapacidade. Estar incapaz de forma total ou permanente para o trabalho, conforme, né, as informações anteriores, certo? Importante é que você não precisa cumprir a carência de 12 meses, caso a sua incapacidade tenha sido decorrente de acidente de trabalho ou não. Além disso, caso sua doença seja considerada grave, segundo o Ministério da Saúde e do Trabalho e da Previdência, você também não precisará comprovar esta carência. Por exemplo, cegueira, câncer, AIDS, doença de Parkinson e tuberculose ativa, certo? Bom, o valor de um benefício que será calculado, né, desse modo. Isso porque a reforma da Previdência entrou em vigor a partir desta data, estabelecendo cálculo diferente para a aposentadoria, certo? Será feita a média de todos os seus salários de contribuição, tudo isso após a reforma da Previdência. Lembrando que a média será corrigida monetariamente, certo? E dessa média, você receberá apenas 60%, mais 2% acima, né, aí do valor, 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para as mulheres. Se a invalidez estiver ocorrido por conta de um acidente de trabalho, ou doença profissional, ou doença do trabalho, você receberá 100% da média de todos os seus salários de contribuição. Antes da reforma da Previdência, era considerado apenas 80% das maiores contribuições. Agora, são consideradas todas, o que é pior, com um redutor. Então, acaba você recebendo um valor menor por conta dessa colocação de todos os salários de contribuição, certo? Bom,
olha só, um exemplo aqui apenas, 60% mais 10%, né? Que significa 2% vezes 5, acima de 20 anos de contribuição, você recebe 70%, que é de R$ 2.000, por exemplo, você irá receber apenas R$ 1.400. É apenas um exemplo, não é esse valor atual hoje, porque isso acompanha o valor do salário mínimo vigente na época que você fizer este requerimento, fizer os cálculos, né? Tudo isso para ter o direito a esse benefício, certo? Portanto, você já sabe o que, de fato, é de direito para aposentadoria por invalidez, certo? Agora vamos tratar do adicional de 25%. De forma, né, de direito do cidadão, quando ele tem essa aposentadoria por invalidez permanente, você também poderá ter direito a um acréscimo de 25% do valor do seu benefício. Isso é 1/4 do valor que você recebe, que poderá ser adicionado à sua aposentadoria. Esse adicional é de 25% que pode ser solicitado quando você precisar de uma assistência permanente de outra pessoa, como um cuidador, por exemplo, para realizar as atividades do dia a dia, certo? O INSS aceitará as seguintes situações como causa de recebimento adicional de 25% para aposentadoria por invalidez. Então, se você já tem essa aposentadoria por invalidez, mas ainda não solicitou o acréscimo de 25%, e você tem uma dessas doenças, você pode hoje mesmo dar entrada nesse adicional, certo? Cegueira total, perda no mínimo dos 9 dedos da mão, paralisia dos membros superior ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos ou de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior ou outro inferior, quando a prótese for também impossível, alterações das faculdades mentais, como grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exijam permanência contínua em um leito e incapacidade permanente para a atividade da vida diária. Todos esses processos dão direito a esse abono, né, a esse acréscimo de 25%, certo? Você até poderá ter outra condição que faça com que você precise de uma assistência permanente, mas aí seria necessário ingressar com uma ação na justiça para discutir o seu direito através de uma ação judiciária. Mesmo que a maioria dos casos acima tratem de incapacidade física e motoras, também existem incapacidades mentais que poderão dar direito ao acréscimo de 25%, certo? Mas para comprovar essa situação, será importantíssimo anexar exames, atestados médicos no seu pedido adicional de 25%, certo? Mesmo você tendo um cuidador, mas se você não recebe esse adicional, você tem direito sim, certo? Você poderá pedir esse adicional se você ainda não recebe. Não é porque você não possui uma pessoa que realiza a sua assistência social que você poderá perder o direito a este adicional. Você pode, por exemplo, ter esse cuidador e nem sabe que tem direito ao acréscimo no valor do seu benefício. Outra pergunta muito comum
é que os clientes, as pessoas fazem a partir de quando os 25% serão devidos. O adicional será devido assim que for constatada a necessidade permanente de um terceiro para o auxílio deste segurado. Mas isso poderá acontecer em momentos diferentes. Pode ser que a perícia médica do INSS para aposentadoria por invalidez, o perito avalie que a pessoa precisa desta ajuda. Desse modo, ela já começa a receber a aposentadoria com o respectivo adicional. Mas algumas doenças ou acidentes que, em princípio, não faz com que o segurado necessite desse auxílio permanente de outro cuidador, mas acontece que, muitas vezes, o quadro físico e mental do aposentado se agrava e poderá gerar esta necessidade de um segurado ser contratado, para cuidar desta pessoa. Assim, a pessoa terá que solicitar o acréscimo ao INSS, o valor da aposentadoria quando isto acontecer. Nessa situação, o início do adicional será devido assim que for comprovada a necessidade do auxílio de um terceiro para o aposentado. Quanto ao teto, se você já tem ouvido falar que não é possível receber mais do que o teto, pois então, isso é verdade. Mas algumas exceções, ela é exatamente o acréscimo de 25% do valor da aposentadoria por invalidez. Ou seja, se você recebe uma quantia de benefício e tem direito aos 25% deste adicional e o valor final ultrapassa o teto do INSS, você continuará tendo direito ao valor final, sem limite do valor. Por exemplo, se você recebe R$7.000 de benefício em 2023 e começou a ter problemas motores de locomoção, você solicitou os 25% e o Instituto concedeu o adicional. Desse modo, você começará a receber 7.000 mais 1.750, que é referente ao adicional final, você receberá 8.750, mesmo que o valor final sendo maior que o teto do INSS em 2023, que é de R$ 7.507,49, você ainda receberá os R$ 8.750, tá bom? Então, é o direito seu buscar o seu adicional de 25% se você necessita de uma ajuda, de um apoio, de alguém para cuidar aí de você diante desse problema que você enfrenta, de forma permanente, tá bom? Fique atento, busque os seus direitos, contrate um advogado, se necessário, busque na justiça, mas o direito te pertence e você deve buscar ele, tá bom?